Olá, meu nome é Leidson Oliveira. Bom, eu vou tratar hoje sobre, na verdade eu vou falar um pouco hoje sobre meus materiais de estudo bíblico. Principalmente sobre temas escatológicos, que é um dos principais assuntos aqui do nosso canal. E por enquanto é o único, né? Porque eu ainda não fiz vídeos com outros temas. Mas eu tenho em mente em um futuro próximo aí nós fazermos esse trabalho aí, ok? Bom, nesse vídeo eu quero apenas mostrar alguns materiais que eu tenho impresso, que eu tiro algum tempo aqui em casa para poder estudar sobre tema escatologia, que não é um tema fácil e é um tema onde nós encontramos muitas divergências, né? Então nem sempre você vai encontrar um pregador ou um teólogo que trabalha com uma visão que seja a mesma sua ou aquela que você foi ensinado, né? Então, os livros que eu tenho hoje são livros que, assim, por exemplo, eu não sigo mais a linha deles totalmente, né? Mas não é por isso que eu não deixo de ler, ou seja, eu sempre leio esses livros, são fontes que eu bebi durante muito tempo e que ainda continuo bebendo sempre que possível, né? Então a gente vai tirando aquilo que vai servir, né, para o nosso estudo. Então, primeiro eu vou mostrar aqui alguns livros que eu trabalho, que eu leio. Esse livro aqui eu já comprei ele já muito tempo atrás, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. Então está um pouco as informações deles, porque você tem algum conteúdo histórico, né? Está um pouco que defasado, mas tem muito conteúdo importante. Esse livro ele foi escrito por Dave Hunt e T.A. McMahon, deve ser isso o nome do autor. Então, o valor da profecia, ele vai trabalhar com o viés de que Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Ele vai tratar da importância de Israel na escatologia bíblica. É um livro que tem muitas figuras, entendeu? Então, muito conteúdo histórico, livro bacana. Esse livro aqui eu comprei também junto com esse outro, da mesma editora, da Atual Edições. Esse autor é o Norbert Light, não sei bem, ele é até alemão. Esse autor aqui escatólogo, um dos mais conhecidos escatólogos do mundo hoje. Também trabalha com o mesmo viés escatológico de Dave Hunt, são pré-tribulacionistas e mesmo que hoje eu não seja, mas muito conteúdo importante, logo porque eles são dispensacionalistas também e é algo que eu sou. Então, dois livretos, né, na verdade, pequenos, mas importantes. Agora eu vou para os peixes grandes aqui, que eu considero. Esse livro aqui da CPAD, Severino Pedro. Esse pastor ele já partiu para a glória, né? Mas ele deixou algumas obras escatológicas. Esse aqui é o livro Armagedon. Ele trabalha com uma linguagem bem diferente dos livros de escatologia que nós estamos acostumados, né? Ele é muito atrevido, eu diria assim, muito atrevido nas suas interpretações escatológicas, principalmente sobre o livro de Zacarias. Ele faz uma abordagem sobre os últimos capítulos desse livro de forma fantástica. Então eu gosto muito desse livro porque eu já gosto muito do livro de Zacarias também. Então quando eu li esse livro aqui, eu vi coisas aqui que eu nunca li em livro nenhum de escatologia. Então por isso que eu gosto muito dele. Ele trabalha numa linha escatológica de que onde ele entende, ou ele entendia, né, que o anticristo ele será europeu. Bom, em parte eu concordo com essa interpretação hoje, né? Então, mas ele fala muito sobre história também nesse livro aqui. Claro, para poder nós entendermos hoje a
Escatologia, nós temos que entender a história passada. E ele trabalha muito com isso aqui. Ele vai falar um pouco da história da Síria, do Egito, da Babilônia, do Império Medo-Persa, do Império Grego, do Império Babilônico. Então ele vai trabalhar a história desses povos. E no final ele vai trabalhar a importância deles na escatologia. Entendeu? Então ele liga Apocalipse, ele pega o livro de Daniel, tal, ele faz uma salada aqui maravilhosa. Esse livro é muito bom. Ele explica em um capítulo, ele vai explicar as 70 semanas de Daniel de forma fantástica. Fantástica. Então, foi uma das minhas referências. Eu queria ter jogado bola com esse pastor. Pena que ele não jogava bola, eu acho. Assembleia de Deus, né? Mas pelo menos ter tomado um cafezinho com ele. Aí sim, um café é da hora. Bom, esse outro livro aqui, muito bom. Esse livro aqui, como diz meu amigo lá do YouTube, esse livro é muito bom, e é mesmo. Dave Hunt. Esse autor também ele já não está mais no nosso meio. Tem várias obras. E esse livro aqui é um livro polêmico, porque, como você vê aí a capa, ó, a mulher montada na besta, e lá em cima ele vai falar o que? A Igreja Católica Romana e os últimos dias. Por que que esse livro tem esse título e ele faz essa referência aqui acima à Igreja Católica? Porque ele vai trabalhar com uma escatologia, onde ele entendia, né, que a besta seria romana, ela viria de Roma. Então, assim, eu sempre fui também ensinado de que a besta viria possivelmente de Roma. Então ele trabalha exatamente nesse viés aqui. Para quem acredita que o anticristo virá da igreja romana, ou pelo menos de Roma, né? Esse livro vai dar muito certo. Logo porque esse autor, ele era também historiador. Então aqui você tem muito conteúdo, muitas informações históricas nesse livro. Esse livro ele tem muitas páginas, mais de 300 páginas. Ele fala sobre a Inquisição Romana, ele fala sobre as 70 semanas também de Daniel, também ele dá uma explicação que chega muito perto desse Severino Pedro aqui. Então esse livro aqui é um livro muito bom também. Bacana. Bom, esse outro livro aqui, ó, ele é um livro de perguntas e respostas sobre vários temas. Abraão de Almeida, o autor, o pastor da Assembleia de Deus, ele mora nos Estados Unidos, pelo menos ele morava, não sei se ainda hoje ele mora. E esse livro ele trabalha sobre vários temas. Ele fala sobre ocultismo, história, ele fala sobre Bíblia e ciência, ele fala sobre apologia e sobre profecias. É um dos assuntos. Então, várias questões sobre profecias ele aborda nesse livro aqui. Entendeu? É um livro bem assim, a intenção dele foi muito bacana, porque ele joga as dúvidas que a maioria das pessoas tem sobre vários temas. E ele joga a dúvida e depois vai responder. Entendeu? Então, é um livro fantástico, viu? Também esse livro ele contém mais de 300 páginas. Muito interessante. Bom, esse livro aqui também da CPAD, ó, ele é um manual, né? Ele é um guia do leitor da Bíblia. Esse autor aqui, Lawrence Richard. Então, pense numa Bíblia de estudo, certo? Pense nas notas explicativas e nas introduções dos livros. Pensou? Pois é, esse livro aqui é isso. Cada página dele, ele vai falar de um capítulo da Bíblia. Então, nessa página, ele vai abordar, ele traz notas explicativas. Ele não tem o texto bíblico. Isso aqui não é uma Bíblia de estudo. São comentários sobre todos os capítulos da Bíblia. Então, cada página, eu não sei se dá de ver aqui, ó, ele trabalha um capítulo da Bíblia. Por exemplo, aqui eu abri no livro de Isaías. Então, Isaías, esses livros dos profetas, como são muito grandes, então muitas vezes ele trabalha em uma página, 2 capítulos, ok? Mas em quase todos os livros é uma página para um capítulo. Então ele vai explicar aquele capítulo todinho em uma página. E nesse livro você encontra muitos desenhos, ó. Acho que dá de ver aí, ó. Muitos desenhos, muitos mapas,
quer dizer, muitos gráficos, muitas informações. E para quem estuda escatologia, esse livrinho aqui ele vai cair como uma luva, porque ele trabalha de forma fantástica também sobre os livros proféticos, ok? Bom, aqui chegou em um dos livros que um dos que eu mais tenho lido, né? Esse livro aqui, Klein Snodgrass, não sei bem como é que é esse nome aqui em inglês, pensei que seja isso, né? Entendendo, ou seja, compreendendo todas as parábolas de Jesus, também lançado pela CPAD. Olha só o volume, a grossura desse livro. Por que eu coloco esse livro aqui como importante para a escatologia? Ele vai pegar as parábolas com teor escatológico e ele vai explicar essas parábolas. Entendeu? Ele vai juntar elas, olha só como elas estão todas aí agrupadas. E ele vai explicar de forma esplêndida, né? Cada parábola. Gente, uma parábola aqui, ela leva em torno de 20 páginas ou mais. Ele explica uma parábola com teor judaico. Ele vai falar o que essa parábola tem a ver com o judaísmo, com a cultura judaica. Ele pega citações do Velho Testamento que tem a ver com essa parábola, ou até cita mesmo livros que não são canônicos, mas que falam sobre o conteúdo da parábola, ou seja, que tem a ver. Ele cita papiros, etc. Então, pensa num livro bom, pensa num livro importante para quem gosta de escatologia. Você vai ver aqui, ó, várias parábolas escatológicas, então você vai ter muita explicação aqui sobre as parábolas, e os seus olhos, a sua mente sobre essas parábolas, o seu entendimento será outro a partir do momento que você lê esse livro aqui. Bom, uma coisa que também não pode faltar para uma pessoa que estuda esse tema é uma teologia sistemática. Por quê? Porque as teologias vão trabalhar cada assunto de forma exaustiva. Por exemplo, esse livro aqui, que é de Norman Geisler, ele vai trabalhar, gente, muitas páginas. É quase a metade do livro só sobre escatologia. Detalhe, as letras são bem pequenas. Então tem muito conteúdo aqui. Ele trabalha com muitas citações dos pais da igreja sobre todos os assuntos, principalmente sobre escatologia. Ele vai dar as citações aqui dos pais. Então, e vai falar inclusive das várias correntes que existem sobre esse tema, né? Ele fala dos pré-tribulacionistas, dos mesos, dos pós, dos pré-milenistas, dos amilenistas e assim por diante. Ele vai falar dos dispensacionalistas e dos aliancistas, etc. E para finalizar, eu vou falar um pouco aqui. Claro, Bíblia, eu tenho quase 20 Bíblias aqui, né? Quase todas elas de estudo. Mas existe uma Bíblia só sobre profecia, que é essa Bíblia aqui, ó. Bíblia de Estudo Profética, do Tim LaHaye. Tim LaHaye também já partiu para a glória também. Esse Tim LaHaye, para quem não lembra, ele é o autor daquela série Deixados para Trás. Muitos não concordam, né? Eu, por exemplo, não concordo com tudo que ele fala não ali, mas para quem é dispensacionalista, sabe o que eu quero dizer, né? Esse livro ele é bem importante. Eu acho que ele serviu até como base para essa novela Apocalipse da Record. Eu até assisto ela porque durante muito tempo eu acreditei naquela interpretação ali que você está vendo ali. E mesmo que eu não concorde com tudo o que ele fala, né? Tim LaHaye fala, mas muita coisa ela tem fundamento. Então essa Bíblia ela tem vários artigos, além de notas explicativas, escatológicas em quase todas as páginas. Principalmente no Novo Testamento, você tem muitas notas explicativas. Então essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia para quem gosta de profecias, né? Estudar profecias, não pode deixar de ter essa Bíblia aqui, cara. Essa Bíblia aqui, eu não lembro qual é não sei se é da atual editora, não, é da Agnus.
Editora Agnos. Essa Bíblia, ela é uma Bíblia, o papel dela é um papel especial, né? É um papel reciclável, é uma Bíblia reciclável. Foi a primeira Bíblia reciclável feita no Brasil, eu acho. Então, muito interessante. Então, gente, esse é o meu material, espero que vocês tenham gostado aí. Tem outros materiais também que falam sobre escatologia, inclusive eu tenho uma Bíblia Scofield, que para quem conhece, ele trabalha muito com teor também escatológico. Eu tenho um outro manual aqui, ó, da CPAD, um dos últimos livros que eu comprei, ó, Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar. Esse livro eu não leio tanto ele não, li alguns capítulos que eu achei interessante, porque ele fala sobre a nova ordem mundial, ele fala sobre temas aqui bem interessantes assim, que é motivo de repercussão até hoje no meio cristão. Ele fala sobre os Illuminatis, entendeu? Estudei muito já sobre esse grupo aí, sobre esse bando aí. Então, é um livro também interessante aqui, ó, Ciro Sanches e Borges. Bom, o livro é interessante também. Então, gente, está aí. O que é que eu quero dizer então no final desse vídeo sobre esses materiais? Gente, todo vídeo que eu faço sobre escatologia ou não, ele tem uma fonte de estudo, eu tenho minhas referências. E como eu falei no meu vídeo anterior, nós não podemos ser como muitas pessoas fazem por aí, pessoas que não estudam, não leem livro nenhum, elas apenas repetem o que outras pessoas vão falando, seja certo ou errado. As pessoas, elas não se preocupam em estudar, elas só se preocupam em se aparecer, entendeu? E hoje nós, infelizmente, a gente vê muito isso na igreja, nos púlpitos ou principalmente no YouTube. Então, os nossos vídeos não, nós temos fontes de estudo aqui, vocês viram. Esses livros aqui, quase todos eles, eu já li eles mais de uma vez. Aqui, no mínimo, eu li uma vez. No mínimo. Esses livros aqui e esses outros aqui, que eu tenho impresso. Entendeu? Muitos deles eu já li mais de uma vez. Fora os que eu tenho em PDF aqui, que eu tenho mais de 1000 livros aqui em PDF sobre vários assuntos. Então, gente, nossos vídeos são sérios, nós estudamos para que você venha ter um certo conhecimento também da palavra de Deus, porque essa é a nossa preocupação. Amém? Então, que Deus venha nos abençoar nesse dia, que Deus venha nos fazer entender ainda mais a sua palavra, e que o Senhor venha nos iluminar para que a cada dia essa palavra ela venha de uma certa forma tocar bem no fundo das nossas almas, e que nós venhamos a nos render ainda mais ao Deus da palavra, ao Senhor que criou os céus e que criou a terra. Amém? E que nos criou também. Então, que Ele venha nos abençoar e venha nos dar graça, em nome de Jesus. Dê o like nesse vídeo aí e compartilhe, e para que outras pessoas também venham ser abençoados através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.